Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. A Assembleia Legislativa deu posse ontem, dia 1º de fevereiro, domingo, aos novos deputados. 46 deputados estaduais foram eleitos na eleição de outubro do ano passado. Foi uma sessão solene em que os deputados foram empossados, depois de eleitos e devidamente chancelados pelo Tribunal Regional Eleitoral, na solenidade de diplomação que foi realizada no ano passado. Os deputados tomaram posse e logo depois, conforme prevê o regimento da Assembleia, foi realizada em sessão de votação secreta a eleição para a mesa diretora da Assembleia Legislativa para o biênio 2015-2016. A mesa diretora eleita, que tem o deputado Zezinho Albuquerque, presidente, que foi reconduzido à presidência da Assembleia, mais 2 anos no comando da Assembleia. O primeiro vice-presidente, deputado Tim Gomes, deputado Zezinho Albuquerque, presidente do PROS. O primeiro vice-presidente, deputado Tim Gomes, do PHS. Segundo vice-presidente, deputado Daniel Oliveira, do PMDB. Primeiro secretário, também reconduzido à função na primeira secretaria, ao comando da primeira secretaria, deputado Sérgio Aguiar, do PROS. O segundo secretário, deputado Manuel Duca, do PROS. Terceiro secretário, deputado João Jaime, do Democratas. Quarto secretário, deputado Joaquim Noronha, do PP, Partido Progressista, deputado que está estreando como deputado estadual aqui na Assembleia. Nas vogais, os suplentes da mesa, deputado Eli Aguiar, do PSDC, que foi reconduzido, ele já integrava a mesa da legislatura anterior, e 2 deputados que também estão estreando agora nessa renovação que aconteceu nas eleições do ano passado. Deputada Aderlânia Noronha, do Solidariedade, é a segunda vogal, e deputado Robério Monteiro, do PROS, é o terceiro vogal. E ainda esses vogais compõem, portanto, a mesa diretora que foi eleita e ontem, domingo, empossada. Hoje, segunda-feira, a Assembleia realizou uma sessão solene em que recepcionou o governador Camilo Santana, que veio apresentar a sua mensagem ao povo do Ceará, aos deputados estaduais, aos representantes elegíveis do povo do Ceará. O governador Camilo, ex-deputado aqui na Assembleia, veio ao plenário, apresentou a sua mensagem, que traçou seus planos, suas diretrizes, suas prioridades, fez um balanço, inclusive, do estado do Ceará e fez uma projeção para os próximos 4 anos. O governador, cujo discurso foi transmitido pela TV Assembleia, pela Rádio Assembleia, ele se mostrou otimista, apesar das dificuldades anunciadas, não é, neste ano de 2015, o problema da seca, da escassez, da estiagem e também as questões econômicas, não é, do país. Amanhã, terça-feira, a Assembleia vai dar posse a alguns parlamentares que vão assumir mandato devido a deputados que assumiram cargos no Poder Executivo. Amanhã devem assumir aqui como suplentes e vão assumir mandato de deputado, deputado Leonardo Pinheiro, deputado professor Teodoro e deputado Fernando Hugo. Não é? Amanhã também começam a tramitar na Assembleia algumas mensagens do governador, do governo do Estado, que fazem uma mini reforma administrativa no governo e criam secretarias importantes como a Secretaria de Política de Combate às Drogas, a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria de Pesca e Aquicultura, que inclusive vai ser dirigida pelo deputado Osmar Baquite. A Secretaria de Política de Combate às Drogas pela deputada Miriam Sobreira e a Secretaria de Meio Ambiente pelo ex-deputado Arthur Bruno. Está no ar Questão de Ordem, eu estou recebendo aqui o primeiro secretário da Casa, deputado Sérgio Aguiar, está aqui comigo, é o meu convidado hoje do programa Questão de Ordem. A gente está iniciando, na semana passada nós fizemos um programa aqui especial com a presença do presidente Zezinho Albuquerque e hoje a gente inicia, não é, a nossa caminhada na temporada 2015 aqui recebendo o deputado Sérgio Aguiar. Ele é o meu convidado, a gente vai falar da legislatura que se inicia, das perspectivas, não é, dos grandes debates que a Assembleia deve travar a partir desta terça-feira, e aí reiniciam as sessões plenárias, os debates aqui no Espaço Nobre da Casa do Povo, que é o plenário 13 de maio. É com o deputado Sérgio Aguiar o nosso programa de hoje. Você participa pelo nosso endereço eletrônico que está aí no seu vídeo, você pode, através dele, se comunicar com a nossa produção e sugerir temas, você já sabe, para futuros programas. O deputado Sérgio Aguiar, que é de uma família de uma grande tradição política, neto de Murilo Aguiar, que foi deputado constituinte
de 1947, é filho do atual presidente do Tribunal de Contas dos municípios, ex-presidente desta casa, ex-governador Francisco Aguiar, casado com dona Mônica, que é prefeita do município de Camusim. É deputado estadual, filiado ao Partido Republicano da Ordem e Social, já um deputado com vários mandatos eletivos conquistados nas eleições, sempre com votação crescente. Deputado Sérgio Aguiar, é um prazer recebê-lo. Aliás, na eleição do ano passado, 2014, ele foi reeleito para o seu terceiro mandato com 85.060 votos, sendo o sexto deputado mais bem votado do estado do Ceará. Deputado Sérgio, boa noite. Prazer tê-lo aqui. Boa noite, meu caro amigo Renato. É um prazer renovado estarmos aqui com você, participando do Questão de Ordem, que é esse programa da TV Assembleia que procura sempre debater o cotidiano do que se passa na vida política, na vida da Assembleia, na vida, enfim, do povo cearense. Deputado, começou o ano legislativo. Como é que a leitura que o senhor faz? São, pela metade da casa, novos deputados que vão estrear. O senhor também já foi algumas legislaturas passadas, o senhor também estreou. Qual é o sentimento, como é que o senhor vê isso? O senhor já um deputado já com experiência na casa, ocupando a primeira secretaria, reeleito inclusive, com a mesa diretora, grande parte dela que foi reconduzida na eleição de domingo passado. Como é que qual é a leitura que o senhor faz dessa nova Assembleia, dessa nova legislatura, que pessoas novas, não é? Cada deputado é natural, vai querer desempenhar bem o seu papel dentro dos seus temas escolhidos, das suas vocações, enfim. É assim que funciona o parlamento e isso oxigena, não é, a Assembleia e os debates no plenário da 13 de maio aqui da Casa. É importante mostrar que, além dos segmentos profissionais, porque nós temos aqui agora na Assembleia o agricultor, o empresário, o médico, o engenheiro, o economista, representante de trabalhadores rurais, né? Representante dos trabalhadores rurais, como eu disse, o agricultor. Isso tudo mostra que a cara da sociedade está instalada verdadeiramente na Assembleia Legislativa. Sem esquecer também aquilo que nós temos de muito precioso, que é por termos um estado com 8.600.000 habitantes, que temos uma população, boa parte dela vivendo aqui em Fortaleza, na região metropolitana, mas 3/4 dessa população vive no interior do estado do Ceará. E de lá que vem muitos representantes. Hoje, por exemplo, os Inhamuns está mandando para a Assembleia cerca de 4 parlamentares, a Zona Norte manda 6 deputados, a região do Vale do Salgado e Centro-Sul manda ali 3 parlamentares, o Cariri manda 2. Então, nós temos aqui verdadeiramente nessa 29ª legislatura a oportunidade da gente configurar a face do povo cearense encarnada nos 46 parlamentares. E dentro dessa visão é que, embora nós estejamos assumindo nosso terceiro mandato, mas a emoção, o compromisso, acima de tudo, a vontade de trabalhar é a mesma como se for o primeiro. Isso é importante se dizer porque a cada mandato uma nova previsão de trabalho, uma nova pretensão, um novo objetivo, uma nova tarefa, uma determinada ação que você quer empreender no seu mandato, ela é colocada como o objetivo e com isso daí a gente procura fazer com que seja a atuação voltada para a população com objetivos muito bem centrados para que a gente possa fazer um bom trabalho na Assembleia Legislativa. Deputado, 22 partidos terão assento na nova Assembleia Legislativa que tomou posse ontem. São 22 partidos, alguns inclusive estreiam aqui, como o PSOL, né, que vai ter pela primeira vez um representante no Parlamento Estadual, o deputado Renato Roseno. 22 partidos, pela sua experiência, isso não complica não a vida? Eu sei que é da democracia, é do jogo, não é? Quer dizer, o Brasil tem 30 e tantos partidos. E agora a Assembleia, que ganha mais partidos, isso dificulta, na sua opinião, ou faz parte do jogo? A Assembleia, a composição das comissões, como é que o senhor... Não, Renato, a gente vê que o resultado que saiu das urnas tem que ser respeitado aqui dentro do Parlamento Estadual. Entretanto, ao chegar na instalação da legislatura, alguns blocos foram formados. E aí destaco, por exemplo, o bloco do qual eu sou integrante, que é onde tem o PROS, que é o meu partido, mas que estamos unidos aí já nesse primeiro biênio dessa legislatura com o PT, com o PCdoB e com o PSD, fazendo um grupo de 18 deputados. Temos mais outro bloco que é formado por integrantes do PHS, do PRB, que são mais 10 parlamentares. E assim como também um outro bloco menor, que constituiu-se a partir da iniciativa do PP, que é juntamente com o PDT, com o PEN e com o PSL, que tem 7 parlamentares.
ficando a segunda maior bancada que estava instalada e que saiu das urnas, que foi a do PMDB, que foram 6 deputados, a segunda maior bancada, tendo se colocado como agora a 4ª maior força, tendo em vista que os blocos partidários foram eles consolidados nesse início da legislatura. E isso faz com que a gente, embora tendo representação de 22 partidos, mas com os blocos partidários, diminuiremos aí as lideranças, o que se fortalecerá para que a gente possa fazer com que esses partidos que se uniram em termos de bloco partidário não sejam apenas para a disputa da eleição da mesa diretora ou para a composição das comissões temáticas da casa, mas que sejam sim, principalmente para que se possam desenvolver, através de pensamentos assemelhados, aquilo que é importante na defesa da atuação dos parlamentares aqui dentro da casa. É verdade que temos aí pela primeira vez um representante da frente de esquerda, do PSOL, que chega na casa, certamente isso servirá para que novas ideias possam chegar ao parlamento, para que possam ser pontuadas e possam ter o seu contraponto devido no momento certo e aprazado, para que com isso daí a gente possa enriquecer os debates na Assembleia. É muito importante mostrar para a sociedade cearense que nós temos aqui na Assembleia essa possibilidade de que você, ao iniciar o debate, você possa ter o contraponto, seja através do aparte, seja através de outra participação durante o primeiro ou segundo expediente, ou até mesmo no tempo de liderança partidária, ou ainda mais no tempo de explicações pessoais, fazendo com que eu tenha a convicção de que as 5 horas, que é o que é determinado pelo regimento da Casa, de duração das sessões plenárias, possam elas serem realmente, dentro da sua plenitude, consolidadas, e que a gente tenha aqui um espaço bem eclético e incentivado para que a gente consiga fazer um bom debate das questões cearenses. Bom, o deputado Sérgio, ele falou da questão dos blocos, é até interessante, deputado, pontuar para o nosso telespectador, que alguém pode falar, mas o que é bloco? Porque os partidos se agruparam em grupos de partidos que chamam blocos partidários, deputado? Porque cada bloco tem um líder. Então não tem mais o líder do partido, o líder agora é do bloco. O líder agora é do bloco, a representação na hora de ganhar a votação. A representação partidária ficou deixada de lado, porque foi constituído um bloco, e esse bloco, então, ele deverá ter um encaminhamento de um líder para poder falar em nome de todos os partidos que integram aquele bloco partidário. Ou seja, e os integrantes do bloco podem, eventualmente, ocupar o chamado tempo de liderança por sessão do líder, etc. Isso, o líder faz, aqui conforme o regimento interno da Casa, o tempo é destinado à liderança do bloco ou do partido. E o líder pode designar que o parlamentar 1, 2 ou 3 faça a defesa, até porque pode ser que seja um tema naquele momento ali que seja mais, que diga mais respeito a determinada atuação de um parlamentar aqui na Assembleia. Os blocos, segundo o regimento, deputado, eles têm que necessariamente, foram compostos agora, não podem mais ser desfeitos. Eles necessariamente vão ficar valendo para os próximos 2 anos, é assim? Isso. A cada biênio, né? Nós chamamos aqui de período legislativo, eles são formados e com isso daí a gente tem até o próximo ano de 2017, que é quando se findará esse primeiro biênio, assim coincidindo com o final também do mandato da mesa diretora, os blocos partidários deverão prevalecer até lá, tendo em vista que a sua dissolução ela poderá acarretar problemas, inclusive, que até possam implicar em destituição da mesa diretora de alguns dos ocupantes de cargo da mesa, indicados pelo bloco partidário que fizeram a sua indicação. Aliás, o presidente da Casa, deputado Zezé Albuquerque, anunciou hoje, inclusive à imprensa, a jornalista, que até quinta-feira ele pretende já ter equacionado a questão da composição das comissões técnicas, não é? Das comissões da Casa, que, digamos assim, fazem movimentar, né, os grandes debates aqui da Assembleia Legislativa. Isso, para anunciar a chegada de matérias aí do Poder Executivo e para que os primeiros debates possam ser iniciados, nós temos que também debatê-las a nível de comissão. Então, a composição, como você disse aí, das comissões temáticas com 22 partidos, mas agora através das representações partidárias e a dos blocos parlamentares instituídos, nós vamos fazer com que, obedecido o critério da proporcionalidade e sempre no espírito de fazer com que se dê espaço tanto àqueles que fazem a maioria, como também àqueles que são minoria na casa, mas que sejam respeitados o seu direito no debate e da participação também nesse importante segmento que temos aqui na Assembleia,
que são as comissões temáticas em número de 18 aqui na casa. Deputado Sérgio, qual é a avaliação que o senhor faz da fala do governador Camilo Santana? Ele hoje apresentou a sua mensagem, não é, aos deputados, ao povo do Ceará, porque é a sessão transmitida ao vivo pela televisão, pela rádio. Ele pontuou as dificuldades, mas ele disse que está otimista. E eu anotei bem quando ele fez questão de frisar que quer ser um governador de diálogo e de uma relação sempre próxima com o Poder Legislativo. Ele deixou muito claro isso, que ele quer governar com o Poder Legislativo, respeitando e assinalando a importância que o governador Camilo dá ao Parlamento, até porque, né, saiu deste Parlamento para hoje alçar a chefia do Poder Executivo. Tanto pela sua formação política, já que vem de um berço, filho de um ex-deputado estadual, militante, sempre de esquerda, que pôde fazer muito pelo Estado do Ceará, que é o Eudoro Santana, que até bem pouco tempo atrás colaborava conosco aqui na Assembleia Legislativa, no nosso Conselho de Altos Estudos. O governador Camilo Santana teve a oportunidade aí de fazer um mandato aqui na casa, você viu a atuação dele sempre discreta, mas, acima de tudo, valorosa, pontuando em setores importantes, como era o caso que a gente sempre costuma dizer do campo e da cidade, que foi também a sua marca e bandeira maior para poder disputar a eleição do último ano de 2014. E hoje assistimos aqui a um ex-parlamentar voltar a casa, investido agora no cargo de governador do Estado, e trazer para um diálogo franco as suas pretensões enquanto governador do Estado do Ceará para esse ano e para os próximos anos. E ele trouxe para cá essa perspectiva de abertura, de cada vez mais ouvir o Parlamento Estadual, no sentido de aperfeiçoar, de aprimorar, de fazer com que as ideias que saem do Parlamento possam ter ressonância lá no Poder Executivo. Tanto é prova disso que no mês de janeiro ele recebeu a todos os deputados estaduais para um diálogo aberto. Em seguida foi com os federais, também ouvindo a representação política, os detentores de mandatos políticos, para que pudesse também fazer com que auxiliasse no seu pensamento para a condução do Estado do Ceará. Como você disse, o diálogo foi uma das marcas maiores no pronunciamento, mas gostei muito das iniciativas que o governador fez com a perspectiva de transformação, por exemplo, da assessoria que existe no gabinete do governador de políticas contra as drogas, para virar uma secretaria, do próprio Conselho do Meio Ambiente virar uma secretaria do Meio Ambiente, e o fortalecimento das atividades da Secretaria de Pesca e Aquicultura, que agora a agricultura se junta a esses dois importantes segmentos. Mas, além disso, o que foi bom despertar foi do trabalho que será realizado para que a gente possa fortalecer ainda mais o sistema, tanto de educação, com a educação profissional sendo uma das visões que mais se irá batalhar para que se consiga melhorar os indicadores do nosso estado do Ceará, assim como a saúde, onde nós temos um grande gargalo aí, que é o financiamento dos serviços de saúde, mas que a rede estadual, que tem aí hospitais regionais no interior do estado, que tem as policlínicas nas micro-regiões, juntamente com os centros de especialidades odontológicos e também com as instalações de unidades de pronto atendimento, as UPAs, eles possam dar essa garantia de que o cidadão cearense possa estar assegurado a sua participação nessa rede do SUS, para que ele possa ter o atendimento adequado, para que possa, com isso daí, fazer com muitas das enfermidades que são acometidos, boa parcela do povo cearense, possa ter uma boa assistência por parte do poder público. E, por fim, o que eu destaco na sua fala também foi a palavra firme e forte em defesa da refinaria para o Ceará. Disse que onde precisasse ir, teria que ir, iria à presidência da República, iria à Petrobras, porque foi verdadeiramente um verdadeiro susto para todos nós cearenses. Quem esperava, né, por isso? Estamos hoje praticamente na casa do sem jeito, mas com força política, principalmente com a união de todos os cearenses, nós iremos fazer a pressão que é necessária para que a gente consiga ter essa expectativa de que esse sonho não seja ele inacabado e que ele possa, sim, estar um pouco mais adormecido, mas que volte realmente a entrar na grande discussão nacional, que é a implantação da refinaria no nosso estado do Ceará. Bom, eu estou aqui com o deputado Sérgio Aguiar, primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa, abrindo hoje, não é? Hoje, segunda-feira, essa nossa nova temporada aqui do seu programa de entrevista e de debate aqui na TV Assembleia, sempre
nesse horário que você já está habituado a nos assistir, nessa convivência que já temos de tantos anos aqui no canal 30. Vou fazer um rápido intervalo, o Questão de Ordem volta já. Para evitar que acidentes ocorram, os condutores de embarcações devem estar habilitados pela Autoridade Marítima Brasileira e não podem ingerir bebidas alcoólicas. Quem não cumpre as normas de segurança da navegação pode causar graves acidentes. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadores do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. O Brasil de Todas as Telas é o maior programa de financiamento ao audiovisual da história do país. Oferece uma linha inédita de investimento para a produção de conteúdos destinados às TVs públicas, no valor de 12 milhões de reais por região, totalizando 60 milhões. Serão produzidas 260 horas de programação em séries de ficção, documentário e animação para os públicos infantil, jovem e adulto. Se você é produtor independente, inscreva-se até 26 de fevereiro. Saiba mais no site do FSA, Ancine e Governo Federal. Voltamos com o programa Questão de Ordem. Hoje estou recebendo aqui, nesse primeiro programa que abrimos aí essa nossa nova temporada aqui no canal 30, no Questão de Ordem, o deputado estadual Sérgio Aguiar do PROS. Ele é primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa, reconduzido inclusive na eleição da mesa ocorrida ontem, domingo, dia 1º de fevereiro, aqui no plenário 13 de maio. Deputado Sérgio, o senhor tocou no ponto da refinaria. E a refinaria, é claro e evidente que ainda que vai ser um assunto muito debatido, né, logo nessas primeiras sessões plenárias, tanto quanto a questão da seca. Tanto é verdade que o governador Camilo, ele tocou muito nesses pontos, inclusive quando falou com os jornalistas hoje. A refinaria, ele inclusive vai à presidente Dilma mostrar o seu descontentamento do povo do Ceará, que foi pego assim de surpresa com a decisão unilateral da Petrobras de cancelar o projeto, depois de que o Ceará tanto se mobilizou. E o governo Cid investiu mais de 650 milhões, quer dizer, fez tudo que foi pedido. E mais que isso, eu diria, deputado, o Instituto Federal de Educação se preparou com cursos técnicos. A Universidade Federal estava organizando cursos voltados para esta demanda, para esta mão de obra. Quer dizer, é toda uma ambiência que se movimentou para de uma hora para outra, dizendo, por questões A, B, ou X, Y, Z, a refinaria não pode vir. Quer dizer, é muito complicado. O governador disse que vai lutar até o fim. Mostrou essa indignação. Por essas e outras razões é que eu defendo aí que não é irreversível essa situação de que a Petrobras nos coloca no momento. Eu acredito que uma força política capitaneada pelo governador Camilo Santana, a bancada federal, a bancada federal, a Assembleia Legislativa, devemos todos nos unir, porque o partido nesta hora é o Partido Ceará. Isso. E esse partido é o que nós devemos lutar para que toda a classe política, de uma forma geral, que você está vendo, além da academia, onde o IFCE, a UFC, dentre outros cursos de outras universidades e faculdades instaladas aqui no Ceará, a ambiência também que foi promovida através de empresas que se instalaram ali, claro, no primeiro momento focadas na siderúrgica, que já é uma realidade, mas que também já tinham perspectivas de fazerem com que a criação do famoso polo metal mecânico do complexo portuário do Pecém pudesse também ter indústrias que fossem ali participar desse processo produtivo do refino do petróleo. Para mim não é convincente, depois que nós tivemos aqui no Brasil a confirmação do petróleo do pré-sal, que nós agora não tenhamos a necessidade do refino do petróleo do pré-sal aqui no Brasil mais. Eu sou até meio extremista. Por que não vender alguma das refinarias que a Petrobras tem aí pelo mundo afora e priorizar aqui no Brasil, já que nós temos essa perspectiva que com o pré-sal vamos precisar beneficiar aqui. Não dá mais para nós sermos como éramos em 1500.
apenas produtores de matéria-prima, e que são hoje as famosas commodities, e deixarmos de fazer o beneficiamento aqui, que é justamente no valor agregado, é naquilo que a gente tem a forma de agregar riqueza, agregar valor para que a ciência, a tecnologia e principalmente o aproveitamento da mão de obra brasileira possa ela ocorrer. Aliás, essa ambiência que o senhor falou aí, deputado, uma ambiência que envolve até famílias. Eu conheço um amigo meu cujo filho que ia fazer o vestibular do Enem, e houve todo um esforço familiar para que o jovem canalizasse atenções para um curso que daria no futuro, quer dizer, ótimas expectativas, como uma refinaria, quer dizer, uma formação sólida, não é? Bons empregos, grandes demandas por mão de obra qualificada que iriam abrir aqui. Então, de uma hora para outra, isso não pode virar pó, assim. É verdade. Não é possível. Não quero crer que seja irreversível. Volto a dizer. Nós devemos aqui, porque muitos podem pensar que ele acorda ali. Não é assim. Nós temos que fazer com que o povo cearense se mobilize, a gente possa fazer essa pressão realmente para que se possa fazer. E, dizemos, o Maranhão, que teria a refinaria Prêmio 1, perdeu muito do seu poderio político a nível de Brasil com a derrocada aí da família Sarney. O Estado do Ceará não. Tá aqui, nós temos agora um governo do PT, eleito aí dentro de uma coalizão de partidos e tudo. Os próprios adversários que combateram o Camilo Santana também são da base aliada do governo. Então devemos fazer esse esforço conjunto aí, como eu disse, fazendo com que o Partido Ceará possa ir em busca de retomarmos essa perspectiva da instalação da refinaria. E um compromisso político firmado também, né, deputado? Firmado, e na política, eu aprendi muito cedo isso, já que venho da família tradicional política, você não é obrigado a fazer compromisso. Entretanto, na política, quando se compromete, tem que ser até o fim para poder honrar. Muito bem. O governador, inclusive, está indo numa audiência com a presidente Dilma para formalmente comunicar à presidente que o Ceará está se mobilizando e que não vai aceitar assim barato essa decisão assim. Não, tá ok, tá bom, não vai mais fazer, tchau. O governador deixou muito claro isso, foi peremptório ao falar hoje para o povo do Ceará, através da imprensa que estava aqui hoje na Assembleia, acompanhando a leitura da mensagem que o governador fez aos deputados e ao povo do Estado do Ceará. Agora, deputado, e a seca? O outro ponto que o governador tocou. O governador se disse otimista, mas ele admitiu que a situação é muito, muito difícil, né, por conta da questão dos mananciais de água, que em alguns locais a situação realmente é crítica. O Sudeste está vendo um problema gravíssimo, está em São Paulo. Né? Hoje eu estava lendo uma matéria dizendo assim, São Paulo aterrou tanto o Rio e hoje a água está fazendo falta. Né? Que coisa, né? É isso aí, a gente imagina que ter um quarto ano de inverno, que é o nosso período chuvoso, com chuvas abaixo da média, será calamitoso para o estado do Ceará. Hoje já existem municípios aí que estão precisando da atenção especial do poder público, e o governo está respondendo com isso, para que a gente possa dar o suporte, principalmente a nível dos centros urbanos. Sabemos que existem muitas comunidades rurais, aquelas comunidades onde tem casas mais dispersas, que ainda não tem um sistema de abastecimento d'água que os favoreça e que os dê a condição tanto de consumo para a sua sedentação, como também para a produção. Mas a principal hoje preocupação é de que os centros urbanos não sejam eles sacrificados. E aí eu falo das sedes municipais, de municípios que nós estamos vendo aí, desde o governo do governador Cid Gomes, nós já vimos adutoras emergenciais de engate rápido sendo colocadas, nós estamos vendo a perfuração de poços profundos agora, mas temos aí que também pedir a São Pedro que libere lá de cima uma chuvazinha, e mesmo que o inverno seja tardio, já que essas previsões que nós temos agora da FUNSEMI é até o mês de março, mas que a gente tenha um inverno tardio para que a gente possa, de qualquer maneira, se não for possível, para que a gente tenha uma boa colheita de alimentos, boa colheita do legume, como a gente diz no interior, mas que a gente possa pelo menos acumular uma boa quantidade de água para tranquilizar a população, porque infelizmente com a falta também de água no interior pode gerar um incentivo ao tão temido êxodo rural que existiu há algum tempo atrás, em virtude justamente tanto da falta de condições de produzir, como também da falta de condições de ter água para a sedentação humana e para a sedentação animal, que pode inclusive dizimar, de certa forma, alguns dos rebanhos que nós temos aqui no nosso estado do Ceará. Mas quero crer ainda, e sou muito otimista nesse ponto, de que a gente
embora se preocupando, se prevenindo para que isso não venha a deixar qualquer um dos cearenses a míngua de termos aí uma água para que ele possa utilizar no seu consumo, mas que a gente possa acreditar que vamos ainda ter um bom inverno neste ano. O bom, né, apesar do quadro de dificuldade, é a gente saber que uma infraestrutura muito importante nessa questão hídrica já começou e está bem avançado no Ceará, né, deputado? Quer dizer, a questão do eixão. Eu estava até assistindo um programa de televisão em que o doutor Ipérides, ele falava exatamente dessa importância dessa obra, porque a água no Ceará, quanto mais ela circular, menos ela evapora. Então, o eixão é importante não só para transportar a água, mas porque nesse transporte você diminui a perda com a evaporação. Um dos maiores pensadores na área de recursos hídricos do estado do Ceará, sabe onde devem ser construídos ainda novos açudes, sabe ainda onde se deve barrar determinados rios para poder fazer a acumulação, que é o Ipérides Macedo. E eu recordo muito bem, estava no Ministério da Integração Nacional, quando o ministro era Ciro Gomes, o primeiro governo do presidente Lula, e o doutor Ipérides Macedo era secretário nacional de infraestrutura hídrica. E ali ele nos contou uma passagem que foi muito interessante e que depois, ao longo desses 2 mandatos de deputado estadual, eu confirmei. É de que no estado do Ceará, na realidade, nós não tínhamos a falta de água. O que existia era a irregularidade na distribuição de água. Ou seja, se hoje o cidadão não pode mais ter a obrigação de deslocar 2 ou 3 quilômetros, botando os famosos cambitos no lombo do jumento, para ir buscar água, porque ele precisa produzir. O filho dele não pode também fazê-lo, porque seria trabalho infantil. E a própria dona de casa também não pode assim se portar, porque ela, além dos afazeres de casa, ela já faz parte também do processo de sustentação econômica da casa. Então, hoje, é necessário realmente que aqueles que não têm água, que possam ter a oportunidade de abrir a torneira dentro de suas casas. Então, ele nos dizia isso há mais de 10 anos atrás, e isso mostra que realmente o estado do Ceará tem essa visão, mas que a gente precisa realmente, em alguns momentos, até fazer com que o desperdício seja ele colocado, e aqui eu vou até já dizer que nós vamos agora, na próxima semana, pensar numa campanha aqui para a casa, para a Assembleia Legislativa, para que a gente possa diminuir o consumo de água aqui, para que a gente, com isso daí, consiga fazer com que haja uma racionalização dessa adequada utilização da água, já que é um bem tão escasso como nós estamos vendo agora. E como você disse, o que nós temos que fazer é realmente atuar e atuar bem para que a gente não tenha aí o desperdício de água e muito menos a falta dela. Aliás, precisamos fazer uma campanha em todo o estado, né? Há uma cultura de desperdício, é um negócio impressionante. Às vezes eu fico assim, passando, circulando em Fortaleza e até mesmo no interior, pessoas fazendo coisas despropositadas com a água num momento como esse, né? E nos pequenos atos também, dentro da sua própria higiene pessoal, no fazer a barba e deixar a torneira aberta, no lavar as mãos ali enquanto sabor, deixar a torneira aberta, no banho também em alguns momentos, isso tudo, sem dúvida nenhuma, vai fazer falta um dia. Deputado, o Sérgio, já estamos quase no finalzinho do programa, mas eu estava aqui domingo participando da cobertura da transmissão da televisão e eu entrevistei o deputado Osmar, o secretário, né, de Pesca, Aquicultura, e o senhor estava assim ao lado e ele falou de algo tendo a ver com salmão no Camusim. Como é que é isso? O Camusim vai produzir salmão, é isso? Atum. Atum, aliás, não é salmão, é atum. O Ceará já é o maior produtor do camarão, não é isso? Isso. É uma grande produção do camarão, inclusive que abastece Fortaleza todinha. Isso. Hoje não existe, o atum, isso. Hoje não existe mais tanta captura do camarão no mar. Hoje ele é mais no cativeiro, e com isso aí que nós passamos a ver que a aquicultura, que é justamente o cultivo de espécies marinhas aqui E o Ceará nas tem uma águas vocação interiores, né? e tem litoral para isso, né? Justamente. O cinturão das águas passa por aí, porque o cinturão das águas vai interligar todas as bacias hidrográficas do estado do Ceará, e a gente tem aqui bacias que são muito apropriadas também para a produção, onde a produção quer seja da tilápia, que nós somos o maior produtor, quer seja do camarão, que nós estamos aí também muito bem posicionados no ranking
de produção no Brasil. Mas no Camusim, que nós conversávamos com o secretário Baquite, tive a oportunidade de, juntamente com a prefeita Mônica de Camusim, irmos até a secretaria já nesse mês de janeiro, para idealizarmos ali a possibilidade de construção de embarcações apropriadas para a pesca do atum. Hoje, muitos das pequenas, como a gente diz, embarcações aqui no estado do Ceará, poucas têm instrumentos de navegação, como é o caso do sonar, como é o caso de GPS e tudo. E agora, no litoral cearense, a cerca de 150, 200 milhas da costa, nós temos aí verdadeiros cardumes de atum que dão, só para você ter uma ideia, em termos de altura, cerca de 150 a 160 metros de altura desses cardumes aí, que eles seguem muito o que os barcos fazem. E com isso daí, os próprios barcos que vão pescar o atum, eles são atrativos para que o cardume se localize ali. E com isso daí nós estamos preparando uma proposta para que a Secretaria de Pesca e Aquicultura possa ter também o apoiamento para a criação de embarcações de fibra no estado do Ceará, de aproximadamente 14 metros, e que com isso daí nós possamos estar com uma embarcação apropriada para a pesca do atum. É uma nova alternativa que temos para a pesca industrial no estado do Ceará, que de há muito não se via, pois desde a década de 80 o setor pesqueiro no estado do Ceará, e eu digo pesqueiro industrial, ele estava em decadência, em detrimento de outros mares, como é o caso lá do estado do Pará, para onde muitas das empresas de pescas foram levadas aqui nesses últimos 25 anos, e com isso daí é uma perspectiva de a gente fazer com que haja um novo meio de pesca para que a gente se restabeleça como um dos maiores produtores do país. Para você ter uma ideia, existem embarcações internacionais, como é o caso do Japão, que estão vindo pescar na costa brasileira pedindo autorização ao organismo internacional que regula isso tudo, porque nós mesmos, brasileiros, não estamos indo fazer essa pesca. E o japonês é o rei desse tipo de pescado, né? Rei do atum. Né? Então, é uma perspectiva que nós temos para o estado do Ceará e que já demos conhecimento ao secretário da Pesca e Aquicultura, assim como também ao governador, hoje mesmo, quando da recepção que o governador ofereceu aos parlamentares estaduais, lá em Palácio, nós tivemos a oportunidade também de noticiar e discutir com ele algumas dessas entrelinhas no que diz respeito ao fortalecimento desse setor da pesca no estado do Ceará. Muito bem. Bom, deputado Sérgio, muito obrigado. Vamos esperar, desejando ao senhor pleno êxito, sucesso nessa sua nova caminhada, mais um mandato de deputado estadual, e vamos esperar que 2015, apesar das dificuldades que a gente sabe que serão enfrentadas, inclusive no cenário econômico nacional, nós estamos com uma quadra econômica difícil, as medidas econômicas que estão sendo anunciadas vai exigir um esforço de todos nós, mas vamos torcer para que o Brasil possa a gente virar esse 2015, quando chegar no final dele, a gente poder olhar para trás e dizer que, apesar de tudo, a gente construiu momentos bons, porque muitas dificuldades deverão vir esse ano. É verdade, é um ano difícil, que a economia vai passar por grandes provações, mas que a capacidade do brasileiro de empreender, de nunca desistir, de sempre ser otimista, ela deve fazer com que isso possa ser não um desestímulo, mas um incentivo para a gente tentar superar essas adversidades, sabendo que, embora com medidas duras, embora com formas aí de nós procurarmos fazer com que o desperdício ou o desvio de recursos que não sejam para obras e ações prioritárias, eles possam exigir dos governantes cada vez mais a proximidade da sua relação com os seus representados, para que com isso daí a gente consiga construir um futuro melhor. 2015 é um ano duro, é um ano difícil, mas que a gente acredita que o Brasil vai passar por essa. Não como lá atrás foi considerado uma marolinha, mas a gente conseguindo aí superar através de um bom desempenho da economia brasileira e principalmente gerando oportunidade de trabalho para o povo do nosso país. Deputado Sérgio, muito obrigado por ter vindo, muito bom tê-lo hoje aqui no programa. Um abraço, agradeço aí a oportunidade, Renato, de mais uma vez ter tido o privilégio de
estar aqui no Questão de Ordem. Obrigado, deputado, por sua presença hoje no programa. Deputado Sérgio Aguiar, meu convidado hoje no Questão de Ordem. Nosso programa fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá. Emoção e desafio sempre fizeram parte da